Olá, dando continuidade à nossa série de vídeos, hoje nós vamos falar sobre um outro benefício previdenciário, sobre o auxílio acidente. Recapitulando, falamos do auxílio doença previdenciário, B31, do auxílio doença acidentário, B91, e hoje o auxílio acidente, que é o B94. Quando que a Previdência Social paga o segurado o auxílio acidente? Quando ocorre alguma doença ou algum acidente, seja do trabalho ou não, e essa doença ou este acidente leva a uma sequela muito importante que impossibilita o segurado de exercer a sua atividade laborativa. Então, toda vez que alguém, por doença ou por acidente, fica com uma sequela irreversível, é importante que se coloque que a incapacidade é irreversível. Ele tem direito a receber o benefício auxílio acidente. Cuidado, porque é muito próximo, né? Auxílio doença acidentária é uma coisa e o auxílio acidente, que a gente está falando hoje, é outra coisa, tá? Então, este segurado que ficou afastado por mais de 15 dias, que foi à Previdência e recebeu, seja o auxílio doença acidentário ou previdenciário, mas que no final de algum tempo apresenta uma sequela irreversível, tornando inviável aquela função que ele exercia, a Previdência prepara esse indivíduo para uma outra função. Ou seja, vai para uma área da Previdência Social que chama reabilita, né? Então, lá eles vão fazer uma reabilitação e vão colocar este segurado em outra função. Eles vão ensinar algumas funções para ele, dão lá o que eles gostariam. Então, ele pode ser barbeiro, cabeleireiro, enfim, alguma outra coisa que ele poderia executar. Terminado essa reabilitação profissional, a Previdência passa automaticamente a pagar o auxílio acidente. O que é isso e quanto isso representa? Então, o auxílio acidente, ele inicia quando termina o B31 ou B91, e ele a Previdência remunera 50% do salário nominal daquele indivíduo. Então, quanto esse indivíduo recebia mensalmente antes da doença ou antes do acidente? Ele vai receber 50%. Por quanto tempo? Ad eterno. Até ele se aposentar, e na Previdência Social não é possível ter mais do que um benefício. Quando ele se aposenta, automaticamente desaparece o auxílio acidente e ele fica recebendo a aposentadoria, ou no caso de óbito deste segurado. Então, auxílio acidente, B94, a Previdência remunera 50% do salário nominal desse indivíduo e o reabilita para uma outra função. No caso de ser acidente do trabalho, ele deve voltar para essa empresa tem por obrigação aceitar esse indivíduo novamente para outra função que foi reabilitado. No caso, a Previdência pede para que a empresa faça um estágio ainda
de 30 dias, ele é colocado então na nova função, fica 30 dias e aí a Previdência começa a pagar o auxílio acidente e ele, a nova função da empresa, continua recebendo da empresa. Então, veja que nós falamos apenas mais três benefícios importantes para o segurado. O B31, B91 e hoje estamos falando do B94. É muito importante, eu vou ressaltar, que as empresas se preocupem com prevenção. No Ministério do Trabalho e Emprego, a legislação é baseada, é alicerçada nas normas regulamentadoras, as NRs. É importante que as empresas cumpram todas e muito bem, né? Contratem pessoas sérias para cumprir essa legislação. Nós já vimos aí que isso tem um custo grande para a empresa e vamos falar no próximo vídeo sobre as aposentadorias especiais, que também atualmente tem uma parcela financeira paga pelo empregador. O empregador vai financiar a aposentadoria especial do seu funcionário, desde que o exponha a um agente nocivo. Então é muito importante. As doenças hoje muito comuns são as doenças psiquiátricas, que tem o CID-F, e as osteomusculares, que tem o CID-M. Como nós dissemos anteriormente, deu entrada na Previdência Social um CID-M ou um CID-F, junto com um Código Nacional de Atividade Econômica, o CNAE do empregador, o próprio sistema automaticamente coloca essa doença como uma doença relacionada ao trabalho. E muitas vezes a gente percebe isso, o empregador não fica sequer sabendo. Mas tem uma série de prejuízos daí para frente. Então, se ele realmente não tem esse risco, ele deve, neste momento, acionar a sua equipe de saúde e segurança, acionar o seu jurídico para contestar. É possível contestar. Como contestar? Apenas se tiver maneiras, ou seja, se não tiver aquele risco, aquele agente nocivo. Vale muito hoje para a parte ergonômica, tá? Então é muito importante fazer a avaliação ergonômica de todos os postos de trabalho. Muito bem feito. E além disso, né, verificar com esta equipe que está fazendo a avaliação ergonômica quais as principais mudanças que serão necessárias. Porque isso é uma prova futura de que não existe este risco chamado ergonômico na empresa. Portanto, qualquer doença não deve ser relacionada ao trabalho e mostra uma defesa muito clara para rebater uma falha que todos têm, né, do médico perito da Previdência, que simplesmente usou o sistema eletrônico e fechou um diagnóstico, como eu disse anteriormente, presumido de doença do trabalho. Porque hoje, com a Previdência Social, o diagnóstico de doença do trabalho é só presumido. Não existe nenhuma certeza, né? Bateu um CID com CNAE, entra como doença do trabalho. Precisamos evitá-las. Então, o investimento no ser humano é muito importante por diversos motivos, mas também por um motivo pecuniário, financeiro para o empregador. Se gostaram, curtam, passem para frente
e nós continuaremos nessa linha das próximas vezes. Muito obrigado.